Olá, pessoal. Agora o próximo passo aí é criar a parte do load balance. Então, já criamos a máquina virtual, fizemos o snapshot dela, criamos a imagem da máquina, criamos o grupo de instância para garantir alta disponibilidade. Expliquei para vocês que depende muito do sistema de vocês, né, o sistema web. E aí agora a gente vai criar o load balance para ligar com todo esse sistema aí que a gente já montou, né? Então no menu entrando aqui, ó, tem a rede VPC, são serviços de rede, né? Então a gente entra lá, balanceamento de carga, e aí vamos criar o balanceador de carga. Aqui temos três tipos de balanceamento de carga HTTPS, esse daqui que a gente vai fazer o apontamento. Lá a gente está, obviamente, simulando um ambiente de HTTP, simulando um ambiente web. Vamos fazer o balanceamento, ou não vamos fazer essa parte de balanceamento de carga de TCP nem o de UDP. Esses aqui são voltados mais para outras portas de sistema, como banco de dados MySQL, ela pode acessar a porta 3306, ou um balanceamento de carga já baseado em UDP, um SQL Server na porta 1433, ou até mesmo outras portas de sistemas aí da internet, tá? Eu dei um exemplo do banco de dados que são mais conhecidos aí de mercado. Ou até um FTP, né? O FTP já é um protocolo e assim vai. Se você tivesse alta disponibilidade ou tivesse um balanceamento de carga, vamos supor, de dois bancos de dados, obviamente, se eles tiverem o sincronismo da sua base, você tem uma tendência a fazer isso, né? Vamos lá, vamos criar o balanceamento de carga aqui para vocês verem como que é todo o passo. Então, vou iniciar a configuração. A gente vai dar um nome aqui, né? Então, vamos colocar aqui LB máquina grupo 001, só para identificar o nome. A gente vai fazer a configuração no back-end. Como o meu grupo de máquinas que eu criei lá, ele vai virar um back-end. Esse aqui vai estar na frente, um IP, quando eu acessar na internet, né? E aí quem vai estar por trás é aquele grupo de máquina. Aqui é assim, criaram intervalos de back-end. Então é o próximo passo. Serviços de back-end, criar o serviço de back-end. Aí vamos criar um nome aqui. Service LB G máquina 001. Então tem que tomar bastante cuidado com as nomenclaturas que você vai usando, que tudo vai estar associado àquele grupo de máquinas, né? Então tem que prestar bastante atenção. A gente não vai fazer por grupos de endpoints, então a gente fez aquele grupo de máquinas, ele vai estar associado àquele grupo de instâncias lá que a gente fez. Aqui ele já vai identificar, ó, já logo de cara. Então, ó, aquele grupo que eu criei, ele já vai apontar, ele já sabe que é na porta 80. O modo de utilização a gente está fazendo aqui baseado no uso de CPU. Então, vamos supor, chegou no máximo de 80%, ele já sabe identificar. O grupo de RPS é opcional, tá? Então a gente está fazendo bem simples aqui o laboratório. A capacidade que ele vai ter de verificação, se é 100% ou mais ou menos ou não. Então aqui a gente vai manter, tá? Aqui você pode adicionar mais um back-end. A gente tem um grupo de máquina que a gente fez, mas ele pode ser feito para outro grupo de máquinas. Um bom exemplo aqui vamos supor, você tem um grupo de máquinas e criou no Brasil, e um outro grupo de máquinas você criou lá para a Europa, exemplo.
E aí, esse grupo, vamos supor, se eu estiver na Europa, ele vai sempre checar o que vai estar mais perto e mais disponível, né? Então ele vai checar no segundo grupo de back-end aqui, se for na Europa ou se eu estiver no Brasil, ele vai acessar o Brasil. Então isso aqui é interessante para outros grupos, né? No caso aqui do laboratório, a gente só tem um grupo. Então vamos concluir. Se você tivesse CDN para fazer cache de imagem, um acesso mais rápido, eu poderia criar a CDN. Nesse caso aqui a gente não vai criar, a gente vai criar integridade. Então isso aqui é importante. Ele vai checar, sempre que eu vou acessar um local, ele vai checar a integridade para que ele veja a máquina que esteja sempre mais disponível, tá? Aí aqui, ó, ele fala configurações avançadas. Eu vou mostrar aqui para vocês. A afinidade da seção nenhuma, IP do cliente, cookie gerado. E isso que eu estou sempre salientando, depende muito da aplicação de vocês, né? Política de segurança, e se tivesse algum tipo de opcional, isso aqui, como a gente está fazendo um laboratório, não tem nada. Então, eu vou criar aqui. Aí aqui ele criou a configuração do back-end, as regras de host e o caminho que ele vai fazer, e a configuração do front-end, que é o IP. Então ele fez a parte de trás, que são as máquinas, apontou lá para o grupo de máquinas. Agora ele vai criar aquele IP, o IP, que é, assim, fazendo uma comparação com o ambiente local, é um VIP, tá? Então eu tenho um IP para acessar vários IPs. Esses vários IPs são os backends, onde, onde tem as máquinas virtuais. Então isso aqui é obrigatório, tá? Então vamos lembrar lá, IP, LB, máquinas 001 e para a gente sempre lembrar para qual faz parte, tá? Obviamente ele vai checar o protocolo HTTP. Eu estou fazendo amarrado no IPv4, obviamente, IPv6 aqui não tem. E aí vamos criar um endereço de IP. Aí vou colocar aqui, ó, IP, VIP, só para identificar. Grupo de máquina 001. Aí a gente pode colocar um opcional aqui, descrição, para quem pertence, para qual máquina pertence. E vamos deixar reservado. Aí ele vai ficar com IP fixo, né? Ele vai bater na onde? Na porta 80, que vai bater na porta 80 lá do servidor. E aí a gente consegue concluir isso daí. Se você criar, pode criar outro grupo também, ó. Adicionar IP e porta do front-end, entendeu? E aí o próximo passo é checar, ó. No sistema que eu fiz, a máquina que eu fiz, ele não tem nenhum tipo de sistema lá na porta HTTP. Então aqui ele vai checar e pode dar algum erro ou um warning, mas vocês a parte do curso que está aqui é vocês aprenderem a criar o load balance. Então todo o processo aqui ó, de back-end, de regra de host, o caminho, a configuração do front-end, tudo é voltado para simular um ambiente web, tá, gente? Aqui, obviamente, ele não vai checar, porque eu não tenho nenhum sistema lá no HTTP configurado, tá? E aí chega aqui criar. Ele vai criar um ambiente. E aí, assim, colocando numa realidade, se eu, obviamente, se eu criasse lá no Compute Engine a instância com
com o sistema, simulando tudo, obviamente ele já conseguiria checar lá. Mas como eu não criei nada, é uma simulação, obviamente. Então, assim, dentro do contexto de criação do load balance, você, com isso, você vai saber todo o passo da criação de um ambiente, desde a primeira máquina virtual, a criação do snapshot que a gente passou, a criação da imagem através daquele snapshot. Obviamente, se eu criasse um sistema web lá já prontinho, ele já estaria, você teria um template, né, que é a imagem, passamos pelos grupos de máquinas para fazer toda a alta disponibilidade e, por fim, a parte do load balance que alimenta todo esse corpo de alta disponibilidade de máquina, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido todo esse passo aí do ambiente, tá, pessoal? Até mais